Boa tarde. Bom, boa tarde a todos os presentes. Esse aqui é mais um Arquivo em Prosa, uma iniciativa do Arquivo Nacional para debater temas da arquivologia, do acervo, e hoje o nosso tema é documentos musicais, que é um tema bastante instigante, e é bom que a gente debata isso agora no Arquivo Nacional, porque não se trata só de um debate teórico, é um debate que a gente encara no nosso cotidiano aqui no Arquivo Nacional. Temos um acervo sonoro que é tratado pela equipe da qual eu faço parte. Eu não me apresentei, meu nome é Cadu Marconi, eu trabalho na ilha de edição de som. Em dezembro do ano passado, a gente teve uma pequena mudança no tratamento de documentação sonora aqui, e foi a seguinte: todo o trabalho de digitalização e processamento técnico do áudio, com SoundForge, etc. e tal, ficou para a equipe de ilha de edição de som, e o tratamento arquivístico foi passado para a equipe de imagem e desenvolvimento, sonoros e musicais. A equipe que não tinha o musicais no nome acabou ganhando esse epíteto por conta das discussões recentes na Câmara Técnica do CONARC. E a gente aqui no Arquivo Nacional, em relação às partituras, por exemplo, tem partituras no setor de documentação escrita, mas também no setor de documentação sonora. Então é um debate bastante relevante para o nosso cotidiano hoje. A gente não tem respostas prontas, e acredito que outras instituições também ainda estão nesse debate que é intenso, que é instigante e que tem muito a oferecer. Então eu vou convidar aqui os professores. O José Jarbas Pinheiros Rua Júnior é professor assistente na Universidade Federal do Tocantins, na licenciatura em Educação do Campo, Artes Visuais e Música. Ele é coordenador do curso de licenciatura em Educação do Campo, Artes e Música, em Tocantinópolis, doutorando em Música pelo programa de pós-graduação da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Musicologia e bacharel em Violão, também pela mesma instituição. Tem licenciatura em Música pela Faculdade Integrada AVM, Universidade Cândido Mendes, e desenvolve pesquisas em temáticas relacionadas à música no trânsito cultural entre Brasil e Portugal, no contexto de cordofones, dedilhados e tratados musicais. A música urbana carioca na Primeira República e seus agentes sociais, a música em revista, metodologia e ensino coletivo de cordas dedilhadas. José Jarbas, por favor. Eu queria chamar aqui para compor a mesa também o Tiago de Oliveira Vieira. O Tiago é servidor do Arquivo Nacional. No momento, ele está fazendo doutorado em Portugal, mas retorna em breve para a instituição. É doutorando em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, mestre em Gestão de Documentos e Arquivos pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivo, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é arquivista do Arquivo Nacional e membro da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC. Tem experiências profissionais na área de gestão de arquivos permanentes e arquivos audiovisuais e sonoros. Atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa: arquivologia, gestão de documentos, arquivos permanentes e arquivos audiovisuais e sonoros. Tiago, por favor. Gente, só para a gente estabelecer aqui uma certa ordem, vamos começar com o Tiago, que vai dar um enfoque sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no Arquivo Nacional e que foi desenvolvido na Câmara Técnica. Depois eu passo a palavra ao José Jarbas, e aí, enfim, acho que é melhor que cada palestrante explicite o seu tema do que eu fazer e esquecer alguma informação. Então, Tiago, por favor. Foi? Foi. Foi até demais. Boa tarde a todos. Cumprindo o protocolo inicial, queria agradecer a Patrícia, a Aline, ao Cadu, ao Arquivo Nacional pelo convite. Eu estou, entre aspas, de férias, né, aqui no Brasil, por conta das férias de verão lá do meu filho. Vim para cá para poder estudar aqui, porque estudar com uma criança de 4 anos em casa fica um pouco mais complicado. Vim para cá para poder ter auxílio das vovós e isso. Então, aproveitando que eu estava aqui, me convidaram, eu, claro, aceito. Aceito porque eu sou servidor do Arquivo Nacional e sempre que me chamarem eu vou estar presente. E
porque eu gosto também de falar sobre esse tema. Tiago, vou te atrapalhar um pouquinho, só para lembrar, a gente estabeleceu um tempo de 30 minutos para cada palestrante. Eu vou avisar mais ou menos no meio da palestra e faltando 5 minutos. Quando fui convidado pela Patrícia, eu já, de cara, perguntei a ela qual era o objetivo, quando ela falou que era para discutir documentos musicais. Eu trabalhei durante 5 anos aqui, fiquei 5 anos na supervisão da documentação sonora. Antes disso, eu fiquei 6 anos trabalhando com documentação audiovisual, filme. Venho pesquisando isso no meu mestrado, venho pesquisando isso na minha graduação, enfim. E o tema documento musical, para mim, é muito recente. Ele é muito recente porque ele surge no âmbito da Câmara Técnica, da criação da Câmara Técnica, e que não começa com a questão da documentação musical, e depois eu vou explicar um pouco esse musical e por que está, entre aspas, destacado. E eu venho tomando conhecimento desse conceito, melhor, dessa noção que está sendo construída, debatida ainda. Ela começa no âmbito da Câmara Técnica e essa discussão dura bastante tempo, e é nesse contexto que eu venho, então, me familiarizando com essa noção de documentos musicais. Falar um pouco da Câmara Técnica rapidamente. A Câmara Técnica, ela é criada... A Câmara Técnica do Conselho Nacional de Arquivos. O Conselho Nacional de Arquivos é um órgão vinculado ao Arquivo Nacional. O Conselho Nacional de Arquivos tem por objetivo definir a política arquivística nacional, implementada pelo Sistema Nacional de Arquivos, o SINAD, a qual o próprio CONARC encabeça esse sistema. E as câmaras técnicas e setoriais são criadas para subsidiar essa formulação de políticas e subsidiar a plenária do CONARC nessa formulação de políticas. E são criadas com temas específicos. Então, a nossa é criada, proposta em 2009, na plenária do CONARC, e só é implementada em 27 de maio de 2010. Então, a gente está completando 8 anos de trabalho no âmbito da Câmara Técnica e da qual eu faço parte desde o início. Então, por isso, eu acompanho toda a evolução da Câmara Técnica. Agora um pouco afastado, mas sempre lendo as discussões que estão acontecendo. Então, ela tem por objetivo específico, né, realizar os estudos, propor normas e procedimentos, no que se refere à terminologia, à organização, ao tratamento técnico, à guarda, à preservação, ao acesso e ao uso dos documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros. Já fazendo parênteses, até então não havia na Câmara Técnica, desde a sua criação, a proposta da inserção dos documentos musicais no escopo de trabalho da Câmara. Então, também orienta as instituições de elaboração de projetos que possam resultar em financiamentos para organização, preservação e acesso de seus acervos, e para a constituição ou modernização de instituições voltadas para esse fim. Bom, ela, em seu surgimento, como já falei agora há pouco, ela não prevê a inclusão de documentos musicais. Ela surge como uma proposta do professor Pablo Sotuio, que é o professor da Universidade Federal da Bahia e membro da Câmara Técnica desde o início. Foi ele que trouxe essa discussão, uma discussão que perdurou, salvo engano, por mais de um ano, até ele conseguir demonstrar para todos os membros que é âmbito da Câmara Técnica também essa noção de documentos musicais. Até então ele propôs essa categoria, esse termo, né, os documentos musicais. Eu lembro que foi muita discussão, reuniões e reuniões somente para discutir documentos musicais. A gente não conseguia entender o porquê, ele tentava convencer a gente sempre dizia, não faz parte. E até que ele vinha sempre elaborando, cada reunião que ele estava presente, cada reunião que a gente fazia, ele vinha fundamentando mais essa importância, até que a gente entendeu e abraçou e mudou o nome da Câmara Técnica e o escopo da Câmara Técnica, ampliando e colocando esse termo musicais. Então, sem sombra de dúvida, ele é o grande
autor na Câmara Técnica dessa modificação, embora votado em plenário e com a concordância de todos os membros. Aprovada essa inclusão, como já disse, né, após muita discussão. Bom, partindo para uma rápida conceituação, isso eu vou usar uma conceituação que no âmbito da nossa Câmara Técnica, né, como ela se desenvolveu na primeira versão do glossário em 2014, que esse foi um dos nossos primeiros trabalhos, e como se evoluiu em 2016 e como vem se evoluindo a partir da pesquisa do professor Pablo Soturio. Repito, eu estou aqui falando um pouco do nosso trabalho, do que a Câmara Técnica define, e também vou explorar um pouco desse entendimento a partir do próprio autor que trouxe isso no âmbito da Câmara do CONARC. Então, na primeira versão do glossário, a gente categorizou, a gente definiu, né, documentos musicais como gênero documental integrado por documentos que se caracterizam por conter informação codificada. Uma informação codificada é uma informação que um leigo não consegue entender, eu não entendo. E o Pablo explicava isso para a gente, ele trazia uma partitura e falava assim, lê isso aqui. Você entende? Não, uma informação codificada, e por isso que não é um documento textual qualquer, não é algo que a gente precisa abraçar. Através de notação musical, independente do processo de produção, de registro, fixação e de reprodução, realização. E aí, colocando como exemplo os documentos musicais, as partituras, as partes, os livros de coro, as cartinas. Então, a gente começa definindo como categoria documentos musicais. Né? Esse é o termo, atrelado a essa noção, ou quem queira chamar de um conceito já mais definido. Bom, entendendo a notação musical como representação por meios de sinais, do tom e duração dos sons, e marcação das suspensões e pausas. Isso aí dá no dicionário, né? Quando ele fala em notação musical. Já na segunda versão do glossário, agora de 2016, já muda um pouco esse entendimento dos documentos musicais e principalmente a criação de uma outra categoria, que é o documento musicográfico. E que, para o que a gente estava chamando documentos musicais, passaria então a ser chamado documento musicográfico, elevando a uma categoria superior a documentos musicais. Então, nessa segunda versão, os documentos musicais eles se caracterizam por conter a informação musical, aquela que emana tanto da dimensão fenomenológica da música, fixada em registros sonoros e audiovisuais, quanto da sua dimensão linguística e semiótica, materializada em notação musical ou musicográficos. Então, ele amplia a questão da documentação musical. A informação musical ela pode estar contida num documento sonoro, dentro dessa dimensão fenomenológica da música. E aí, o que a gente hoje considerava em 2014 documentos musicais, o Pablo e a Câmara Técnica, claro, dentro do seu escopo, trabalha essa noção e define, então, como documento musicográfico. E também a partir de similaridades com o que a gente já conhece hoje no âmbito da arquivologia, documento filmográfico, a técnica de grafia, o fonográfico, enfim, você utiliza essa expressão gráfico como técnica, né, de registro da informação. Então, logo, o documento musical do qual estamos tratando nesse evento, esse evento específico, ele é caracterizado no âmbito da CETEDASM como documento musicográfico. Então, por isso eu sempre destaquei, desde o início, vou continuar destacando até o final, os documentos musicais, entre aspas. Então, isso é um processo de construção de conhecimento que ele avança, ele é mutável, e que bom que ele é mutável, porque o ovo hoje faz mal, amanhã faz bem, ele vai voltar a fazer mal, isso é pesquisa, a pesquisa ela avança, ela retrocede, ela modifica, isso é saudável. Não pode não ser
talvez muitos de vocês podem não concordar, também é normal, e é normal que tenha uma divergência, eu acho que isso é importante, mas também acho importante ter uma convergência na questão da terminologia. A terminologia arquivística é uma terminologia que é muito discutida, tem muita contradição entre um dicionário e outro, então quanto mais unificarmos a terminologia, melhor, mas consenso a gente nunca vai ter. Então, a gente destacou o documento musicográfico, então, como gênero documental integrado por documentos, que se caracteriza por conter essa informação codificada através da notação musical. Especificamente a notação musical. Ou equivalente, independente do processo de produção, de registro ou fixação e de reprodução ou realização. Bom, o professor Pablo utilizou no livro publicado em conjunto, entre eu, ele e o Marcelo, alguns textos dos membros da Câmara Técnica. Um dos artigos foi do professor Pablo, que ele traz essa conceituação, e ele explicita muito bem nessa imagem. Eu acho que essa imagem clarifica um pouco o que eu estava falando e o que está presente no glossário, né? Os documentos relativos à música, dentro de um conjunto, inserido, né, como um conjunto maior, dentro dos documentos musicais e lá dentro dos documentos musicográficos. Eu acho que agora sim a gente consegue ter uma percepção do que eu estava falando, do que está definido do glossário. E aí eu vou utilizar um pouco do que ele trabalhou no livro, né, e as palavras do Sotuyo, né? Nesse mesmo sentido, pode-se afirmar que no conjunto de toda a documentação relativa à música, enquanto ordem documental, incluindo todos os documentos que digam respeito à música, em qualquer um de seus aspectos e graus de relação com ela, existe uma família documental, está grifado, vou falar sobre isso, que se caracteriza por conter informação musical segundo acima definido. Essa família documental, que daremos aqui em chamar de documentos musicais, se define como aquela que a música predomina em alguma das suas dimensões: a fenomenológica, sonora ou audiovisual, a semiológica, notacional, musical. Ainda dentro da família dos documentos musicais, pode-se identificar, entre outros, o conjunto de documentos nos quais a informação musical está codificada em notação musical, o musicográfico, né? A escolha do termo que denomina tais documentos, segundo as definições comumente encontradas em dicionários, é musicográfico. E aí ele também traz o dicionário de língua portuguesa para também justificar o porquê dessa substituição desse termo. Adjetivo derivado de musicografia, diz respeito à arte de escrever música e pôr em caracteres próprios os sons musicais. Bom, voltando à questão da família musical, né? Na arquivologia a gente tem o gênero e a espécie. E aí a gente trabalha sempre um gênero audiovisual, o gênero textual, o gênero sonoro ou fonográfico. Então, o Pablo, ele sentiu falta de, para ele justificar essa opção, ele sentiu falta de algo acima de gênero que ele pudesse, conceitualmente, definir o gênero musical, o gênero musicográfico e essa relação entre eles dentro dessa que ele chama de família. Ora, a família documental não é um termo, pelo menos eu não conheço, dicionarizado ou utilizado no âmbito da arquivística. Isso foi uma das coisas que eu já ouvi falar: a família documental, isso não existe. Não, mas isso é utilizado. E aí, a partir do meu entendimento, lendo a justificativa do professor Pablo Sotuyo, isso é uma discussão conceitual, numa tentativa de justificativa e de entendimento dessa nova proposta. E aí eu acho que faz todo sentido, pelo menos na minha opinião, numa tentativa conceitual de explicar. E de onde ele traz isso, né? Se a gente for lá ver, a espécie usa-se na arquivologia, o gênero, e aí ele trabalhou como uma espécie de família acima. Ou seja, foi uma justificativa conceitual, mas não, na minha opinião, talvez, eu acho que não foi o objetivo dele, é criar mais um termo, um conceito no âmbito da arquivologia, que é o da família documental, mas me parece que essa argumentação me fez sentido, retomando
E aí, voltando só um pouco para aquele desenho das relações. Então, aqui eu consigo compreender a família documental, o gênero, né? Já? O tempo passa rápido. A gente nunca pretende falar mais do que 20 minutos, mas sempre passa. Bom, já definindo um pouco, eu vou passar por esse enquadramento teórico, um enquadramento rápido desses documentos na arquivologia, né? Esses documentos são documentos arquivísticos, e aí esses, como o audiovisual, o iconográfico, o sonoro e o musical, do âmbito da Câmara Técnica, eles são documentos arquivísticos, eu sempre falo isso, não importa a plateia que esteja me ouvindo, não importa o público para o qual eu estou falando, porque eu necessito dizer que sim, eles são documentos arquivísticos, né? É redundante eu estar falando isso aqui no Arquivo Nacional, de repente, para muita gente que já até sabe disso, pode ser redundante, mas eu sempre insisto, porque a gente precisa entender que eles são documentos arquivísticos, se eles são documentos arquivísticos, eles precisam seguir práticas arquivísticas. E se eles precisam seguir práticas arquivísticas, eles, teoricamente, não é o que eu venho observando na prática, e isso das minhas pesquisas, não é, né? Mas eu vou falar só um pouco mais à frente. Então, eles são documentos arquivísticos quando eles são produzidos e recebidos pela instituição ou pessoa, em razão das funções da atividade, dotado de organicidade, isso é fundamental, um documento arquivístico, independente da linguagem, textual, audiovisual, sonoro, fonográfico, suporte, forma de registro, enfim. Isso para dizer, eles são documentos arquivísticos. Sendo assim, trata-se como documentos arquivísticos. Eles necessitam de práticas arquivísticas, quais sejam, né? Quais são essas práticas? A gestão, a descrição lá no arquivo permanente, preservação, e é fundamental dentro dessas práticas aqui, essa da minha esquerda, que eu estou me formei em 2002, desde então venho trabalhando com arquivo permanente, cada vez mais venho trabalhando, pesquisando gestão de documentos. Para mim, é problemático a ausência de gestão de documentos para quem está lá no permanente. Então, isso é fundamental, a questão da organicidade, a importância da classificação, da preservação da organicidade, a questão da avaliação para você chegar ao documento correto, para não chegar a massa documental acumulada, tem que eliminar documento. É impossível a gente produzir num evento, num comício aí de um presidente, 200 mil, vamos lá, mil fotos. É impossível guardar tudo. Impossível. Seja em digital, seja em analógico. Quer dizer, a gente vai voltar a 1950 do problema da massa documental acumulada, da necessidade de economia, da administração moderna. Mas assim, a gente está voltando a 1950? Não, né? A gente está evoluindo, a gente precisa evoluir para esse processo. Então a gente vê cada vez mais acúmulo de documentos. Principalmente porque tem documento, não, esses documentos são especiais, eles não podem ser eliminados, então a gente não considera como arquivístico, se eles são práticas arquivísticas. Não faz diferença eliminar uma foto e eliminar um papel, são documentos, né? Desde que o processo seja conduzido da maneira correta, né? Bom, e aí, essa é a lógica, um arquivo conjunto orgânico, independente do suporte, da linguagem, todos os documentos integrados, orgânicos, relacionados, organizado, preservado, acessível. Esse é o objetivo das práticas arquivísticas. Né? Mudando um pouco desse enquadramento, algumas ações da CETEDASM. Né? A primeira ação dela foi o glossário, a segunda a gente parte de uma resolução número 41, em 2014. Essa resolução ela teve como objetivo falar o que todo mundo já sabe, mas que é importante ser falado. É importante, mas essa resolução... Por quê? O objetivo da resolução foi dizer o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente não tem isso na mente, mas a partir disso desdobrar em produtos técnicos específicos para esses documentos. Eu acho que é o trabalho atual da Câmara Técnica agora, nesse momento. Eu estou acompanhando um pouco de longe, mas tenho observado que algumas diretrizes técnicas estão sendo elaboradas pelos membros da Câmara Técnica e sendo discutidas nas reuniões. Isso é fundamental para que a gente consiga fazer com que esses documentos sigam todas as práticas arquivísticas. Bom, algumas questões em torno desses documentos. E aí eu não vou ser específico nos musicográficos, nos musicais, eu vou ampliar para o âmbito da Câmara Técnica. Bom, que questões são essas? Eu não quis trazer questões minhas. Eu trouxe questões de alguns autores que
desde 1946, de 56 até agora, né? O que alguns autores estão dizendo sobre isso? E a partir disso é bom para a gente começar a refletir. 1956, né? Essa é a The American Archivist, da SAA, Associação dos Arquivistas Americanos, e é um primeiro texto que eu achei, em 56, em que tem uma citação muito interessante. A gestão de documentos de filmes ainda está em sua infância. O texto trata sobre gestão de documentos de filmes. E o autor dizendo que é diferente, que precisa ter normativas, e que o NARA está fazendo algumas adaptações. Enfim, é um texto interessante de 1956. 2008, ela da ausência de questionamento sobre metodologia de processamento arquivístico dos documentos fotográficos, dá lugar a uma abordagem que privilegia as questões relativas à preservação de suporte. Ou seja, a gente não enxerga a prática arquivística, mas a gente privilegia apenas a preservação desses documentos. Basta estar preservados. Não basta. A preservação não garante acesso, a preservação não garante a organização, não garante a organicidade. Agrupá-los por suporte seria romper com a sua procedência, desvincular a relação existente entre o conteúdo informativo dos documentos. Em materiais magnéticos, pode-se ter a mesma informação textual, iconográfica, sonora ou audiovisual. O Daniel Cervantes é um mexicano, 2008. Ou seja, você tem Estados Unidos, você tem Brasil, você tem o mexicano. Isso é uma citação minha, né? É comum dos documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros não fazerem parte do programa de gestão de documentos de uma instituição. A ausência de uma avaliação arquivística, que para mim é fundamental, tende a ocasionar a patrimonialização desses documentos, ou seja, nada é eliminado, tudo é preservado. Ora, nem tudo é tão preservado assim, porque o tempo se encarrega em destruir. Se a gente não souber escolher o que vai ser preservado, o que vai ser eliminado, e passar a guardar tudo, a gente vai guardar cada vez mais massa documental, porque a gente não tem capacidade para poder organizar tudo, e não vai ter capacidade, dinheiro para preservar tudo. Ora, a própria ação do tempo já vai se encarregar dessa seleção natural, que de repente não é a seleção ideal. Isso, de repente, são coisas que a gente precisa pensar e que passam assim, né, nesse cotidiano de práticas nas instituições. Em Silvio e Mádio, em 2017, é preciso rever o tratamento dado em diversos arquivos que tomam a fotografia e documentos audiovisuais como peças isoladas, a questão da organicidade, e passam a descrevê-las individualmente, perdendo a organicidade da documentação. Esses são dois autores sul-africanos, né? Mantagira e Manjma ressaltam o mesmo cenário apontado pelos autores brasileiros nos países que compõem a região sul e oriental do continente africano. Manjma diz que nos países de desenvolvimento os registros audiovisuais não recebem a mesma atenção do que os registros em papel. Que, segundo Mantagira, diz que os arquivos audiovisuais são muito mais complexos e caros para segurar, preservar e fornecer acesso em comparação com os arquivos em papel. Ou seja, não é só a realidade brasileira, né? Você está lá na África, você está nos Estados Unidos, você está no México, a realidade parece que é a mesma, e são autores que estão dizendo isso em épocas mais ou menos parecidas. Ainda tem 7 para final. A gente já entra na finalização. As práticas arquivísticas são fundamentais para evidenciar e manter as relações orgânicas entre os documentos. Ou seja, manter a ideia do conjunto de documentos, independente do suporte, da linguagem, da forma de registro, captação. Eles são produzidos para cumprir uma atividade. É classificado para manter o contexto de produção. É descrito para extrair o conteúdo, o contexto, permitindo pontos de acesso para pesquisa, tornar acessível. Descrever o contexto permite ao usuário perceber a ideia do conjunto das funções e atividades para quais os documentos foram criados. Isso é fundamental. Mas na prática a teoria é outra. A gente sabe a teoria. A prática é diferente, né? Tudo na prática é diferente. Mas a gente precisa mudar a prática. E aí eu trago algumas questões, né? 2 instrumentos de pesquisa, um para cada gênero documental. Era para ser unificado. Cadê a organicidade? A gente precisa refletir sobre isso, sobre as nossas práticas.
Mais uma vez, ó, se é repositório digital, acervo textual, separado lá o foto e filme, mapa, cadê a ideia do conjunto? Isso é fundamental. Mais uma vez, o acervo online, o índice da documentação textual separado ali, o acervo sonoro, audiovisual, não tem que estar destacado, tem que estar junto. Isso é difícil, a prática é diferente. Só que a prática não pode ser tão distante da teoria e vice-versa. Senão a gente não está mantendo a organicidade, não está mantendo a ordem original e a gente está... Isso isso são instituições arquivísticas. Tá? Aqui não tem nome de A, B ou C, porque na verdade não importa qual seja. São práticas que a gente precisa identificar e ver que são práticas que são recorrentes, são iguais. Esse é um organograma de uma instituição arquivística, em que você tem lá o dividido, né? Acervo permanente, do lado, na mesma hierarquia, acervo iconográfico e cartográfico. Ué, mas esses não são permanentes? São permanentes. Por que não estão lá embaixo? E essa divisão hierárquica é de uma instituição arquivista que eu não pesquisei no meu mestrado, porque o mestrado foi esse, pesquisar até quando essa estrutura das instituições arquivísticas atrapalham, voltando nesses casos. Ou seja, isso aqui para mim é reflexo da estrutura. Eu separo instrumentos porque eu tenho estruturas separadas, cada um faz o seu. Então, eu estudei 3 instituições. As 3 fazem exatamente igual a essa quarta aqui que eu descobri essa semana. Isso é um modelo brasileiro e que eu não encontrei na minha pesquisa eco em qualquer outra instituição arquivística fora do Brasil. Então, o cenário, ele é um cenário que a gente precisa identificar que é um desafio. É importante a gente compreender que as práticas são diferentes da teoria. Igual, é difícil ser. Quando a gente está trabalhando na prática, a expressão buraco é mais embaixo. Mas a gente precisa também começar, porque senão também não adianta a Câmara Técnica emanar resolução, emanar diretrizes, o CONARC baixar uma política pública, se está desconectado com a prática. Não dá para ter só a teoria. A teoria e a prática encaminham juntos. Enfim, eu acho que isso aqui reflete exatamente as questões colocadas que eu selecionei, que são autores que eu conheço e que eu trabalho sempre. Está aqui. O que os autores estão dizendo é um pouco do que eu trouxe nessas imagens posteriores e que tem muito mais. Eu que selecionei por causa do tempo. Enfim, saí um pouco falei 15 minutos sobre documentos musicais e musicográficos, mas como membro da Câmara Técnica, também não poderia me furtar de ampliar um pouco, na segunda metade, de todo o escopo de trabalho da Câmara Técnica. Eu me coloco à disposição, a Câmara Técnica se coloca à disposição para palestra, evento, oficina. A gente já fez diversas oficinas técnicas, isso é importantíssimo, isso faz parte do nosso trabalho, ajuda algumas instituições e sempre será muito bem-vinda tanto a contribuição quanto algum pedido de auxílio de vocês, porque é isso que também enriquece o trabalho da Câmara Técnica. Fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Tiago. A gente tem aproveitado bastante essa estadia do Tiago aqui, de poucos dias, mas a gente tem feito reuniões para tratar desses temas que ele acabou de falar. Eu não falei aqui no início, mas a gente está sendo transmitido online pelo Facebook do Arquivo Nacional. Então, quem quiser fazer perguntas também através do Facebook do Arquivo Nacional, fique à vontade. Vou passar a palavra aqui para o professor José Jarbas e depois a gente organiza um tempinho para fazer perguntas. Muito boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, a Patrícia, a Aline, Cadu, ao Arquivo Nacional pela possibilidade de estar aqui também. Desejar uma boa tarde, então, para os internautas então, que estão acompanhando pelo Facebook também. Nossa conversa, então, começou um pouco, resgatar um pouco desse histórico até a gente chegar na mesa, né? Foi na Semana Nacional dos Arquivos, tive a oportunidade de participar da oficina aqui, que a Aline, eu acho que outros colegas aqui do acervo, do arquivo,
proporcionaram naquela semana sobre descrição de documentos, né? Então, a partir disso, a gente começou um contato que gerou, então, acho que o fruto da mesa, né, dessa primeira conversa que a gente está tendo aqui, então, no Arquivo em Prosa, sobre documentos musicais, conceitos e caminhos de pesquisa. É uma alegria também estar aqui no Arquivo Nacional, retornando. Agora, minha iniciação científica foi aqui, né? Então, as minhas primeiras pesquisas aqui com um acervo, aqui foi a primeira vez que eu cruzei aquela porta ali para poder acessar, falei, é com isso que eu quero trabalhar. Né? Então, mexer com documentos, trabalhar com documentos ali, e esse resgate histórico ali a partir dessa reinterpretação que os documentos permitem no contato com o arquivo, com o acervo, para mim é fundamental. E fico feliz de estar aqui hoje, então, falando então um pouco a respeito um pouco de documentos musicais aqui, pegando então um pouco do gancho daqui do que o Thiago falou. Bem, vou dividir em três partes, não vão ser basicamente 3 partes iguais, mas a ideia então é falar um pouco sobre o conceito de fonte musical, que talvez seja um pouco dessa ideia da documentação musical, então talvez sejam terminologias diferentes, mas que provavelmente a gente vai estar falando de estamos falando de coisas iguais. Né? Um pouco das fases das fontes musicais, a partir então da teoria das 3 idades, como que é pensado um pouco dentro do contexto da musicologia, e o tratamento musicológico na pesquisa. Vou compartilhar então também algumas instituições também, por acreditar que é importante também divulgar, onde que a gente pode encontrar documentos musicais aqui no Rio de Janeiro, e eventuais entraves à pesquisa, né? Então, um pouco da perspectiva como também um usuário de arquivos, mas também já direcionar um pouco para aquilo que o Thiago tem falado também na gestão de acervos musicais, vendo também o que a musicologia tem bebido na arquivologia para poder ajudar esse processo ali de organização então de acervos musicais. Né? Então, como que a arquivologia tem contribuído de uma forma imprescindível para a musicologia poder sistematizar acervos musicais. Bem, como ponto de partida, então, eu destaco então que as fontes musicais elas são únicas. Tá? Uma fonte musical ela é única. Um documento musical histórico ele é único. Já as composições elas podem ser registradas de forma múltipla. Tá? Então, um documento que a gente tem aqui depositado no arquivo, ele é único. O que eu tivesse pode ser similar a este na minha casa, ele é único. Né? Então, se cada um tiver esse mesmo arquivo depositado na sua casa, ele vai ser único. Por que ele vai ser único? Porque ele contém informações pessoais, registros pessoais seus, formas de uso pessoais suas, que vão caracterizar esse documento como único. Né? Então, a gente vai falar podemos estar falando da mesma música, tá? Só que todos nós, iniciados aqui, e esse que é um pouco, talvez, da parte quando você fala ali do codificado, né? Que a música tem esse lado esotérico, né? Em que você recebe o conhecimento, né? Você vai ao seu grande mestre guru, e ali você vai beber, então, da fonte desse mestre, e ali você vai ser iniciado às práticas musicais, a você, então, interpretar então, um código que está sendo colocado ali na sua frente. Né? Então, aos meros mortais, né, aí acaba que fica renegado. E, infelizmente, historicamente, parte dos músicos ou dos musicólogos se aproveitaram disso. Né? Então, a gente acho que vem hoje dentro de uma geração de musicólogos que pensam completamente diferente, que estão extremamente dispostos à conversa, ao aprendizado, às trocas, a ter uma prática interdisciplinar, né? E que dentro dessa interação, dentro desse diálogo, a gente ganha muito mais do que ficar cada um achando ali que é o dono.
né, dentro da história da musicologia, a gente tem vários donos aqui que criaram seus pequenos, que na verdade, seus latifúndios de pesquisa, né, dominando determinados temas, e só eles tinham acesso, só eles conseguiam, através de conversas ou acordos e acessos a determinadas instituições, a garantir a preservação de que só ele seria capaz de tocar, de que nenhum outro pesquisador poderia ter acesso àquelas fontes. Né? Então, a gente hoje vive uma mudança nesse contexto, já dos anos, metade da década de 90, 2000 para cá, né? Então já ter um corpo de musicólogos em formação, principalmente nos programas de pós-graduação, que já estão, que buscam então um estreitamento com relação a outras disciplinas ali que contribuem, então, de uma forma enfática para o desenvolvimento da musicologia. Né? Bem, seguindo, então, eu trago então algumas fontes de representação musical, né? E aí essas fontes, então, eu coloco ela em pelo menos 3 categorias, né? Então, como fontes de representação musical gráfica, né, que seriam, então, manuscritos musicais ou impressos musicais, como manuscritos. Então, historicamente, a gente tem ali a produção em música, né? A impressão no Brasil ela só vem no século XIX, depois da chegada da família real. Então, a circulação de música, ou ela vinha através da compra de partituras pela Europa, e aí essa viagem demorava ali de 3 a 4 meses para poder chegar no Rio de Janeiro. A encomenda, né, vinha através de encomenda, chegar, depois que chegava no porto, ainda para poder circular, até chegar. Então era um longo trajeto, então, para que a partitura pudesse chegar, uma partitura impressa. E então, basicamente, seguir então, através de manuscritos. Então você vai ter um trabalho, a profissão de copista, né? Então a gente tem uma produção ali em torno do século XVIII, XIX, e a gente ainda tem os manuscritos musicais sendo produzidos hoje pelos compositores. Né? Então a gente chegar no Museu Villa-Lobos, a gente consegue lá encontrar ainda parte dos manuscritos ali de Villa-Lobos com as obras dele. Né? E as impressões, então, que evidentemente com a mudança ali, então, do século XIX, a gente vai passar então a ter esse produto ali feito, impresso, comercializado, e aí com técnicas de impressão diferentes ali, à medida então que vai tendo uma mudança dentro do mercado de formas e técnicas que esses empreendedores da época iam então investindo dentro de seus negócios. Fontes então de representação musical gravada, então a partir do som real. A gente vai ter os cilindros, os discos de 78, depois 45 e 33 RPM, a gente vai ter os CDs, fita de rolo, fita cassete, os filmes e os arquivos virtuais, hoje então o MP3. Né? Então esses aí são, a gente pegaria então uma trajetória de formas de fonte, de representação musical gravada. E as programadas, então, a gente pode usar aqueles rolos também, né, das pianolas, que eram do século do 19 para o 20, que eram colocados ali, então, nos instrumentos. Quem lembra lá do desenho do Pica-Pau, às vezes aquele piano tocando sozinho ali, então era através de um cilindro ali que era programado, e aí ia tocando, o piano tocava sozinho. Né? Mas era, então, uma fonte de representação musical programada. Né, que a gente, então, que também pode ser pensado como uma fonte musical. Bem, tem então uma diferença entre a fonte, quer dizer, a obra, a representação e fonte. Bem, obra musical, então a gente está falando do som. A música ela tem uma característica que ela só existe enquanto ela está tocando. Depois que ela acaba, o som se extingue, né, e o máximo que você consegue reproduzir daquilo é aquilo que a sua memória conseguiu perceber dentro desse momento aural que você teve de contato com a música. Né, então, o som resultante da criação e da execução musical, isso ali é a obra musical. Né, diferente disso, a gente tem, então, o que é a representação musical, que é a informação. Né, então, a partitura ou a parte vocal para instrumento, então ela nos dá ali como se fosse uma receita de bolo de como que aquela obra se entrega aquilo, né? Igual como o cozinheiro entrega
Lá você vai começar a fazer o processo do bolo, você vai usar daqueles ingredientes, né? Então, para se executar, o músico executar, ele recebe aquela parte prescritiva, né? Como é que você vai tirar o som, né? Como é que isso vai soar? Então, você recebe ali através da partitura, né? Essa representação prescritiva para o intérprete, para ele poder executar. E por último, então, seria a fonte musical, então, que seria, no caso, a matéria. Né? Então, o testemunho de sistemas e técnicas de impressão e difusão que vão estar ali decorrentes do envolvimento de pessoas, comunidades ou instituições com uma prática musical. Né? Então, dentro para chegar nesse contexto de se tornar uma fonte musical, ela vai alcançar, então, o que seria o valor primário e o valor secundário. Né? O valor primário, então, como utilitário, a partitura está ali, então você está lendo e a interpretação da música. Então, na fonte musical, ela não se extingue, diferente de um documento administrativo que tem a sua validade. Né? Então, você tem um ofício, um memorando, que ele tem uma validade de uso. Já a fonte musical, não. É só você entregar para o músico e pedir para ele tocar. Ele tocou, ela volta a ter o valor primário. Quando ele guardou, deposita novamente, e sempre que você precisar, você vai ter a fonte musical com o valor primário, desde que alguém execute ela. Ela estando à disposição, tendo um músico, ela vai ser, então ela alcança o valor, retorna o valor primário. O valor secundário, então, é quando ela está ali, então, quando ela tem uma perda, uma diminuição ou um encerramento da sua utilização. Então, quando ela vai, então, para a fase, seria a permanente. Né? Então, seria nesse momento em que ela vai ser recolhida e vai ficar ali, então, depositada, e aí, então, ela vai ganhar, então, talvez esse peso de uma fonte musical que vai registrar, então, uma produção de uma prática musical de um determinado tempo. Um exemplo disso, aqui próximo, a gente tem, por exemplo, o Museu da Música de Mariana, que, em Minas Gerais, que tem ali, então, próximo, porque eu estou pegando um pouco das distâncias do Tocantins, e lá tudo 210 quilômetros, 400 é perto, entendeu? É do lado, entendeu? Então, Mariana, que está um pouco longe daqui, vou retificar minha fala, ele tem, então lá você tem todo um acervo de música ali do século XVIII, né, produzido ali em Minas, do século XVIII, que está ali uma reunião de música sacra, né, de documentos, de fontes musicais de música sacra, então que registram a produção de uma prática musical que aconteceu dentro do território ali brasileiro no século XVIII, parte do XIX. Né, então eles ali, nesse momento, eles encontram-se ali com valor secundário, recolhidos, então, à fase permanente. Bem, então, dentro da teoria das três idades, né, a corrente, a intermediária e a permanente, né, a corrente, então, quando está na função primária, a intermediária, então, quando você já tem uma perda, diminuição ou encerramento de uso, e aí vai ser, então, uma transferência, ser feita a transferência, então, para função secundária, então, quando ele vai para o recolhimento em estado, então, permanente. Então, aqui eu elenquei algumas diferenças entre fonte musical e documentos administrativos. Né? Esses aqui foram ajudas ali, então, com o professor Paulo Castanho. Né? Então, que fontes musicais, elas existem em função das atividades musicais. As fontes musicais, elas nunca perdem seu valor primário. Fontes musicais são únicas, porém a obra é múltipla. Fontes musicais são geradas e utilizadas em vários níveis de organização. Fontes musicais em fase corrente são utilizadas em diferentes formatos. Então, você pode hoje usar então, uma fonte musical dentro daqueles exemplos ali em diferentes formas. A partitura mesmo hoje, você pode usar ela no seu computador, no iPad, ter ela impressa, ter ela em diferentes formatos ali, em diferentes suportes. Então, o suporte, ele é variável. Você pode, o arquivo de imagem, ele já também traduz já um suporte, né, para você ter
um arquivo digital para você acessar, então, uma fonte musical, o facsímile, né? Continuando, então, as fontes musicais elas podem ser utilizadas por grandes períodos de tempo sem perder a sua validade, diferente de um arquivo de uma fonte administrativa. Fontes musicais também entram em fase intermediária, e aí por conta também do desgaste do suporte, né? Então, muito uso da partitura, de um papel, por exemplo, o papel ele vai se desgastando, ele vai sendo consumido, se deteriorando com o tempo, né? Então, e aí essa fonte então ela pode ser retirada de circulação por conta do desgaste que o tempo vem proporcionando a ela. Né? Fontes musicais elas sofrem alterações, modificações e anotações. Né? Então, é muito comum a gente encontrar dentro dos acervos partituras ali, então, com pequenas anotações. Né? Então, anotações, comentários, principalmente num período de estudo, né? Então você tem ali o dedo que você vai utilizar para poder tocar a nota sol. Né? Por exemplo, no violão ali você tem o dedilhado. Né? Como é que você usa a mão esquerda para poder pressionar as cordas, então que dedos da mão esquerda você vai usar para poder executar aquela nota e com que dedo da mão direita você vai pulsar a corda. Então todas essas são informações que por vezes ali são adicionadas então dentro da partitura, e às vezes comentários, dedicatórias, né? Então às vezes um contato com um compositor, um autógrafo, você consegue ver uma dedicatória também ali. Bem, são vários, até comentários sobre o regente você encontra na partitura. Né? Então você pegar ali o músico xingando o regente, você também encontra. Bem, recolhimento então de fontes musicais, ele não é programável, não existe então uma data, a partir do dia tal, essa partitura ela vai ser recolhida para uso, para a fase permanente. Não, ela vai ser a partir de um entendimento do músico ali, ou de alguém que está gerindo aquele acervo, de que aquilo vai ser recolhido. Né? Ela pode basicamente não ser recolhida a vida toda dela, ela se deteriorar por completo, perder, molhar, enfim. Coisas que podem acontecer com uma partitura e com papel. Recolhimento, então, de fontes musicais em fase permanente nem sempre dependem da instituição. Então, isso ali são algumas diferenças sobre o documento, as fontes musicais. Né? Bem, então, eventuais caminhos, então, na fase intermediária. Bem, os documentos musicais, então, boa parte, eles caem no ostracismo e na degradação, né? Eles, às vezes, não retornam. Outro caminho que ele pode ter é a perda ou desfalque por falta de controle. Então, isso é muito comum, às vezes, em partituras para grupos de câmara, né? Então, para formações como quarteto de cordas, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, você está falando de 4 instrumentos, a organização dessas partes, né, são reunidas ali, formam a obra, a gente está falando de 4 instrumentos, que tem cada um a sua partitura, e que a execução desses 4 instrumentos juntos vai produzir aquela obra. Então, às vezes, por uma falta de cuidado, pode-se perder um desses instrumentos, a partitura desses instrumentos, a parte desses instrumentos, né, por falta de controle. Às vezes pode acontecer o descarte intencional de fonte ou de acervo, né, isso a gente tem, por exemplo, dentro do contexto religioso, né, quando sai o Concílio do Vaticano, no começo do século XX, mudou a música da liturgia, então não tem justificativa para essa música ficar mais guardada na igreja. Então, descarta. Né? Lixo, fogo. Né? Então a gente perde então uma produção ali que foi feita ao longo do século XVIII, XIX, começo do século XX, que por uma mudança ali, pelo regime, uma nova bula papal, por uma nova música dentro da igreja, você tem todo um acervo musical que foi produzido ao longo de um tempo, que é descartado. Né? A alienação, doação, herança ou venda, coesa ou fragmentada, isso aí também é muito comum, né? Às vezes o acervo foi produzido e aí alguém chega, o que você gostou? Pega isso aqui então, leva. E aí começa a perder então a unicidade e organicidade do arquivo.
do acervo, né? Então, e às vezes vende uma parte para um, vende uma parte para outro, e aí depois você vai perdendo toda essa construção, então, do acervo de um determinado compositor. Bem, o recolhimento como arquivo permanente e de interesse histórico, esse aí, no último, é quase um milagre, né? Chegar nessa fase ali, os astros ali se alinharam e teve ali uma oportunidade ali de sobrevida para isso. Fase permanente, então perda parcial ou total de acervos. Boa parte das fontes musicais não chegam ao recolhimento. Tá? A gente perde muita coisa. Problemas, então, por fragmentação ou perda, desconhecimento da existência e localização de acervos. Às vezes o compositor muda, ele leva o acervo, e aí ele morre numa outra cidade, e aí, às vezes, nem sempre tem como o grande momento em que o Milton Neves fala por onde anda o jogador, né? Então você não sabe por onde anda o compositor. Né? Então talvez seria interessante criar um canal por onde anda o compositor fulano, para a gente poder ter um mapeamento dele e talvez encontrar. E também entram outros problemas de catalogação e difusão. Né? Boa parte, às vezes, acontece e fica perdido dentro da história, e também ficam perdidos ali ou depositados de forma sem um acomodamento adequado, e aí o próprio tempo vai se encarregar de fazer a seleção natural, e aí tem uma perda ali, às vezes, considerável do produto da obra de um determinado compositor. Então, preservação, conservação e restauração, já caminhando então já para um direcionamento já final. Então, a preservação, conservação e restauração, as duas primeiras ali envolvem um pouco mais a ação do musicólogo, né? Então, tá junto ali, então, na preservação. Então, o que vai ser preservado, como vai ser preservado, quando, né, o tempo que a gente vai ter para poder executar, e, principalmente, quanto dinheiro você vai ter disponível para você poder, então, utilizar de ferramentas de forma adequada para poder proporcionar um acomodamento adequado. Né? E a conservação, então, é pensar também na questão da adequação de espaço, controle de umidade, acondicionamento adequado, higienização preventiva, beleza. E a restauração, então, que nem sempre a gente não aconselha, às vezes, né? Nem a gente mexer, a gente não fazer isso, que é a restauração, por considerá-la invasiva e, por vezes, até irreversível. Né? Então, às vezes, dentro de um processo de restauração, muita informação é perdida, principalmente com relação ao uso do documento. Né? Então, se a partitura ela tem um uso, normalmente você vai estar ali, a lateral da folha, ela vai ter um desgaste ali que é historicamente ali, né, da lambida na mão, passa, então você vai tendo esse acúmulo ali dentro da partitura, e ela vai registrar aquilo historicamente como uma partitura que foi sendo usada. As anotações, por vezes, também elas desaparecem dentro de um processo de restauração. Então, a restauração ela garante a preservação dela, às vezes por um tempo, mas ela também retira algumas informações que estão lá. Né? Então, para a gente, musicologicamente falando, o nosso contato, às vezes, na hora de pensar dentro de uma gestão de acervo, se enquadra principalmente no campo da preservação e da conservação. Se tiver com muito dinheiro, porque restauração também é muito caro, né? Mas a gente sabe que no Brasil, esses olhares aqui, vocês aqui no arquivo, vocês devem saber melhor do que eu, para poder conseguir captar dinheiro para poder fazer tratamento, é muito mais complexo. Vocês têm um corpo já pensado, já uma estrutura já programada para isso, né, com gente de altíssimo nível para poder trabalhar dentro da captação. A gente nem sempre dispõe disso. Né, então, dentro de um contexto musicológico, acaba que a gente trabalha muito com, e que é importante ter uma troca de transmissão desses conhecimentos para que a gente consiga criar equipes ali a partir do próprio local, para poder como acomodar, como acondicionar, como trabalhar, como fazer higienização, como depois e devolver então para a comunidade o acervo daquele compositor. Né?
Então, umas coisas então, que a gente pode já apontar aqui, então, são os avanços na musicologia, então, de uma superação de conceitos restritivos, imprecisos ou ineficazes para as fontes e acervos, para conceitos mais amplos e precisos, então pensando talvez no contexto de patrimônio musical, né, de patrimônio arquivístico musical, ou de patrimônio histórico musical, né? Também numa superação também da transmissão da música sem a fonte musical, que boa parte da historiografia, da literatura musical, ela só faz referência à obra e não à fonte, em que a obra está, onde que essa obra está, em que condição essa obra está. Né? Então, boa parte a gente fala, por exemplo, o Guarani do Carlos Gomes. As pessoas ouvem o Guarani do Carlos Gomes, ótimo. Agora, onde está a fonte do Guarani do Carlos Gomes? Ela é um documento. Né? Então, em que acervo ela está, em que condição está o manuscrito, por exemplo. Né? Então, isso não é colocado na literatura musical, isso não é citado como fonte de consulta ali, por vezes. Né? Então também já é uma mudança também agora de citar a fonte, não só a obra, né? Onde que essa fonte musical ter o contato direto com ela. Bem, então algumas tarefas do musicólogo, então, já pensando já um pouco, então ampliar o conhecimento ao público sobre os acervos musicais, estimular projetos junto a instituições que acumularam acervos musicais, trabalhar no inventário, catalogação e disponibilização das fontes musicais, propor, fundamentar, exemplificar e orientar e ensinar o trabalho arquivístico musical. Bem, então, compartilhar aqui alguns locais de pesquisa no Rio de Janeiro, já então tendo em vista ali, então, para poder ampliar um conhecimento, onde a gente consegue encontrar. A gente tem a Biblioteca Nacional, na divisão de Música e Arquivos Sonoros, a Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música da UFRJ, que fica na Rua do Passeio. O Centro Cultural Banco do Brasil, então tem o acervo Mozart de Araújo, né? Mozart de Araújo foi um musicólogo brasileiro, então todo o acervo dele de partituras a gente pode encontrar lá. A gente tem a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, que tem um acervo vastíssimo em produção para coral, né? A Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, ela estreou várias obras de compositores brasileiros, né? Então, esses acervos, a gente encontra isso lá. O Museu da Imagem e do Som, Instituto Moreira Salles, o Centro Cultural Cravo Albim, o Museu Imperial e o Arquivo Nacional também tem partituras. Seguindo, então, falar então sobre a pesquisa em acervos, então é diferente. 3 minutos. Tá, então já estou no finalzinho. Beleza. Tá, então a gente tem a pesquisa em acervos, é diferente de você ser um consulente e também de você pensar então a gestão do acervo, né? Então, normalmente no campo de uma pesquisa em acervo, você vem aqui ao arquivo, por exemplo, para poder então obter informações para o seu uso próprio, para a sua pesquisa. O que já é diferente na gestão de acervos, né? Que aí então já é muito dessa troca que a musicologia que a musicologia tem adquirido ali com a arquivologia, que é então como organizar e disponibilizar acervos musicais para consulta pública. Né? A gente nem sempre então tem passa 2, por favor, depois a gente volta. Essa aqui só volta ali. Essa aqui depois a gente vai ouvir um trechinho que eu fiz uma transcrição, que é uma partitura que tem aqui no Arquivo Nacional, que é o hino Chile-Brasil, escrito pelo Francisco Braga. Vamos passar isso. Então aqui é um exemplo aqui, por exemplo, essa aqui foto consegui com um colega, Fernando Lacerda, que fez uma pesquisa de doutorado em torno da música eclesiástica e ele rodou literalmente o Brasil todo, ele passou pelos 27 estados. Essa foto ele registrou em Rio Branco, lá no Acre, numa escola de música. Tá? Então, aqui está organizado, né? Então, aqui já foi numa boa condição dele chegar de um arquivo, aqui já tem pelo menos uma ordem prévia, né? Dá para poder saber o que você acha ali e tal. Não está na melhor condição, né? Nem de perto, mas tem uma ordem. Né? Vamos passar para o próximo, que é o que normalmente aparece. Né? Então, assim, né? Então, parte do trabalho, às vezes, chega, então, ó, professor, tem umas partituras ali, a
a gente encontrou ali, a gente queria que você desse uma olhada para você poder saber o que, que tem ali. Aí beleza, aí você chega no lugar, né, aí você encontra desse jeito. Né? Então essa aqui foi uma foto compartilhada aqui do professor Paulo Castanha, né, você acha ali então essas maravilhas, né? Um armário ali todo cheio de ferrugem, partitura, você vê as traças, as baratas andando ali, todas ali bem familiarizadas ali com o repertório musical que está ali depositado, né, já por anos ali em contato com elas. Né, aqui já bem organizado ali, né, já que já caiu, a prateleira já se decompôs ali, e aí as próprias partituras já caíram. Né, pode passar em saco de lixo também, já está pronta mesmo, já quase para poder ir. Em algumas, né, até o próprio Paulo comentando que umas condições ali de acesso, de quando eles abriram ali, já tinha até cogumelos nascendo ali das partituras. Né? Então vai para um processo de higienização ali, para poder passar por um tratamento de recuperação, para poder fazer secagem. Né? Então, e aí vão usando também métodos ali que são, não são, mas é o que dá para às vezes fazer. Né? Então, às vezes, para secagem, coloca, por exemplo, folha de papel dessas de papel toalha, né? Deixa ali secando, como uma já que não vai ter uma secadora, né, de X mil reais ali para poder fazer o processo, mas pelo menos já dá para poder ajudar e deixa ali uns 4, 5 dias ali para poder ir o papel toalha aí absorvendo a umidade que está ali nas fontes. Bem, aí também já com a estante já toda enferrujada, papel para tudo quanto que é lado, ali já são acervos que já perderam completamente a organicidade. Né? Já também perderam a ordem, então você já não sabe mais se é dali, o que já foi, se teve coisa adicionada, se não teve. Você encontra, às vezes, o que está ali naquela condição, reúne tudo e agora vamos descobrir o que tem. Né? Pode passar. Então aqui a gente trabalha então pegando dentro desses princípios básicos da arquivologia, né, pensando então na proveniência, na organicidade, na unicidade, na indivisibilidade, integridade e também na acumulatividade. Então esses princípios ali, então a gente na hora de pensar uma gestão de acervos também a gente também tem colocado, vai refletindo sobre isso. E por último então pensando, né, quando a gente pega dentro daquela condição, que já perdeu, não tem mais um cuidado ali, uma orientação, a gente pensa também no processo de inventariação. O que a gente vai... tem que descobrir primeiro o que tem ali. Né? Então, antes de pensar num catálogo, num arranjo, então a gente tem que descobrir primeiro. Então, faz todo o inventário e aí algumas... dentro do processo de inventariação, pegar algumas coisas. Né? Então, nome, sobrenome, às vezes obra, o título, um incipit, inscrição musical, um incipit seria então já pensando num evento futuro, na hora de virar um catálogo, de ter pelo menos um pequeno trecho musical para poder já orientar então um pesquisador, né, quando ele pegar ali, ele já vai saber ali, pegando 4 compassos, uns 3, 4 compassos, ele já fazendo ali então, já tendo essa noção ali já do código musical já decifrável para ele já vai poder saber que música é que ele está fazendo alusão. Né? Aí fazer uma divisão também, se é manuscrito ou impresso, e aí se tem uma editora também, isso é importante, né? Localização, data, instrumentos, qual é a formação musical, né, que está ali, então às vezes é para piano e canto, para canto e violão, quarteto de cordas, quinteto de sopros, enfim. A cota, né, então se já tiver algumas... se já veio de uma organização que se desorganiza, que acabou se desorganizando, e aí elementos ali que podem vir então para uma observação. E então, por último, então, só para a fotinha ali da partitura, então a gente tem aqui o hino Chile Brasil, foi composto então pelo Francisco Braga. Aqui, não sei se vai dar para ver direito, já está bem apagadinho, tá? Mas essa partitura ela foi composta no ano de 1889, em outubro de 1889, então um pouquinho antes da República. Aqui a gente vai encontrar o brasão do Chile, né? É um pouco também, o que é bacana também, dentro dessas capas de partituras, que elas são muito legais,
como um produto iconográfico. Então, elas trazem muitas informações. Então, aqui a gente tem uma esquadra que vai estar localizada bem à direita, perdão, para vocês, à esquerda, bem à esquerda ali, a gente vai ter então um navio chileno, aqui o brasão do Chile, e atrás a gente vai ter o brasão brasileiro ainda do Império. Né? Então, esse hino, então, foi feito então por uma visita ali, então, de uma comitiva do Chile ao Brasil, e aí o Francisco Braga, ele fez uma composição, então, para esse encontro, que vai juntar, então, elementos do hino brasileiro com o hino chileno. Então, eu fiz uma transcrição, está em MIDI, né? Então está numa execução de intérprete, né? Então está com som de computador. E a gente vai ouvir, então, um minutinho dela. Parte do hino do Chile, hino do Brasil, hino do Chile, Brasil. Então, só fiz a transcrição da primeira página da partitura, ela dá para poder ser acessada pelo Cian, né? Então, peguei até um comecinho da segunda página ali, que é para poder terminar o discurso musical, a frase musical, então, para poder dar um sentido. Então, é isso. Obrigado. Exposição interessantíssima, nos dá ideias, inclusive, de como tratar partituras e tal. E, enfim, esse trechinho foi 1 minuto, né? É 1 minuto. É interessantíssimo para a gente. Está à disposição já, tá? Se precisar. Ótimo. Que a gente possa fazer isso com boa parte do acervo, né? Uhum. Conhecer e extrair essas informações. Bom, Tiago, pelo bate-papo aqui deu para ver aproximações bastante, né, entre a área da musicologia e da arqueologia. Também tem certos distanciamentos. Em termos conceituais, assim, dá para perceber que, embora os termos usados por câmara técnica, pelo professor, não sejam os mesmos, eles se aproximam no conteúdo, no seu significado, né? E eu queria abrir para a plateia, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou saber se tem alguma pergunta por Facebook. Ou se o Tiago e o José têm alguma questão para assinalar, ou para o outro. Acho que a gente tem um microfone aqui com a Aline. Para a internet. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns pelas falas. Eu estou super feliz de estar aqui participando. Meu nome é Clara, sou professora do Colégio Pedro II, Campus Centro. E quando eu estava ouvindo a fala do Tiago, na verdade, me veio um monte de coisas à mente. E uma das coisas que eu fiquei, que seria para pensar, né, de talvez ampliar, é pensar nos outros tipos de notação que a gente tem da música, né? E até um registro assim, mais atual, a notação, bom, e também que não foi falado em tablatura, vai cair na mesma coisa, mas assim, um outro tipo de registro que é o de música popular, quando você tem letra e cifra, né? Depende também de uma decodificação, mas tem texto e não tem pentagrama, enfim. E também eu tenho um outro tipo de documentação, que aí eu não sei em que categoria se encaixaria, se seria naquele círculo mais amplo,
que seriam os documentos que dizem respeito à música, mas não necessariamente à música que a gente toca, né? Por exemplo, os arquivos que eu estou pesquisando do Almanac Lennert, que tem listagens de professores ou de instituições, lojas de instrumentos musicais, ou tudo relacionado à pesquisa, né, que a gente vai encontrar em documentos escritos, né, mas não musicais. Mas eu acho que eles têm um link. Então, talvez a tua proposta também de colocar tudo no mesmo guarda-chuva, né, ajudaria a gente até a linkar os documentos musicais com esse tipo de documento que diz respeito à música, mas não é musical em si, né? E, por último, a fala do José, na verdade, está ilustrando exatamente o momento pelo qual a gente está passando lá no Campus Centro, a equipe de música está passando, como eu falei, os professores de música, que a gente está passando lá no Campus Centro, que a gente tem lá um acervo bem heterogêneo, mas que na sala de música, em que eu estou com um projeto de partituras para canto coral, e a professora Inês Rocha tem um projeto com livros didáticos de educação musical. E a gente está justamente nesse momento estabelecendo uma parceria com o Arquivo Nacional via NUDOM, que é um núcleo de documentação, para ter essas orientações para a gente conservar esse acervo, né? Então, para fazer justamente a conservação, a gente já começou antes da parceria a fazer esse trabalho, em 2015. Então, a gente já começou uma higienização, esqueci agora o termo, mas enfim, de colocar os dados, né, fazer um arquivamento, uma catalogação, e aí amanhã vai vir uma pessoa, não sei se é justamente dessa área, né, do conselho, que vai ajudar a gente a orientar como fazer esses procedimentos. Então, assim, está sendo muito interessante para mim estar aqui, justamente, estou vivendo na prática exatamente isso, a tentativa de uma conservação de um acervo dentro do Colégio Pedro II, e eu espero em breve que ele esteja naquela lista ali que você colocou. Legal. Como um acervo que a gente vai ter como consulta pública, né? É isso. Bacana. Vocês querem alguma coisa sobre o que eu falei? Nossa. A chiadeira. O que o Cadu colocou, isso de fato, guarda muita similaridade do que a gente está conversando. E, na verdade, a gente trabalha, às vezes, com o mesmo conceito, mas com nome diferente. Mas o mais importante é a relação conceitual e muito menos terminológica, né? Se banana for... Também vai banana, porque desde que a gente entenda que banana também é o que eu estou chamando de documento musical. Então, que a relação... Mas é claro que uma padronização terminológica é importante, mas por trás disso guarda uma relação conceitual que parece que guarda o mesmo entendimento. Mas esse gráfico que o professor Pablo coloca no livro da Câmara, que a gente organizou, né, juntos, sim, documentos relativos à música como uma grande família, como ele chama, e inclusive tem um evento de iconografia musical, são todos registros visuais que são relativos à música. Então, quer dizer, é uma ampliação mesmo do que ele chama dessa família documental, que não é um termo que a gente use, pelo menos em arquivo, mas que dá um entendimento, eu acho que essa é a provocação, que dá um entendimento conceitual do que é algo um pouco maior, e aí vem daquela coisa que ele até brinca com a relação do reino animal, dessa escala de subida, né? Mas nesse sentido. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Sérgio. Boa tarde, Sérgio Lima aqui do Arquivo Nacional, parabéns aí pela mesa, né? São discussões bem instigantes, né? Eu também sou membro lá da Câmara Técnica e a questão do documento musical é muito novo para mim, acho que é para todo mundo, né, que não navega nessa área, tirando os músicos, né? E acho que o Pablo é a pessoa que mais entende mesmo, até tinha passado o contato dele, lembra? Sim. Professor Pablo. Amanhã, inclusive, tem reunião da Câmara Técnica, ele vai estar apresentando uma nova versão, né, para se tentar fazer a gestão arquivística desse tipo de documento. É inédito, acho que no Brasil e quiçá no mundo, né? Eu posso ter a pretensão de ser um tema totalmente inédito no mundo, mas no Brasil com certeza é.
Então, a gente tem muitas questões, por exemplo, lembro que na última reunião foi uma discussão interminável se as atividades de uma banda numa universidade são da área fim ou da área meio. A gente chegou à conclusão que podem ser das duas, né? Se tiver um curso de música, a banda ligada ao curso de música, ou então se a banda te servir para atender uma solenidade lá da reitoria, e se ela produzir fontes musicais, uma partitura, então vai ser produzida nesse cenário, né, da atividade meio, né? Então, mas tudo lá é muito polêmico, até porque a gente não entende tanto assim também, né? Então, acaba que o professor Pablo, né, se esforça muito para explicar muito conceito para os não músicos, né? Então, assim, há várias reuniões a gente vem discutindo que as ferramentas de gestão de documentos, elas não dão muito conta, assim, ampliando a discussão em relação ao documento musical, para esses documentos especiais, entre aspas, né? Fotografia, som, fita, de vídeo, de áudio, não dão muito conta, né? Esses instrumentos na arquivística foram muito pensados para a documentação textual, acho que cabe uma revisão, uma avaliação, que eu sempre lembro desse exemplo. Tem um evento que ocorreu na instituição que é uma solenidade. Aí, na tabela de temporalidade, diz que tem que jogar tudo fora, eliminar e descartar. Só que nesse dia veio uma autoridade muito importante e teve registro fotográfico, que é o documento que eu trabalho, né? Então, assim, não, mas como que vamos jogar a figura, a foto daquela figura que é importantíssima fora, não pode. Aí eu já vi que tem umas instituições que guardam por amostragem, então tem algumas saídas assim, eu já vi isso. Eles têm pena de jogar a fotografia fora, junto com o restante do documento, e guarda por amostragem. Também eu não sei se é o caminho, se é correto, mas eu acho que muita coisa tem que caminhar ainda nesse sentido em relação a esses documentos. E a minha pergunta é que você fala sempre assim, né, que as partituras não sobrevivem ao tempo, as fontes musicais elas não sobrevivem ao tempo, acaba que se perdem, né, porque ficam, né, muito frágeis e por causa da manipulação e do uso. Então, essa fonte, esse valor secundário, se houver, tende até a se perder com o tempo, né, porque por causa da fragilidade do material. Então, em relação a esse destino final, meio assim trágico, né, eu queria saber se tem alguma prática, né, de se fazer um trabalho arquivístico mesmo, de avaliação, de seleção, né, independentemente da fragilidade do suporte, né, e de destinação final desse tipo de documentação, e se existe isso, se ainda tem esse fetiche, como tem com outros suportes desse meio, que eles são nato permanentes, entendeu? Eles nascem e não podem ser descartados nunca. Eu queria saber se você conhece alguma experiência em relação a esses documentos musicais. O trabalho de gestão, que o fim seja a eliminação, a guarda é permanente, o trabalho arquivístico mesmo. Uhum. Depende do que a gente está falando, né? Eu acho que a gente, por exemplo, tem compositores como Bach, Beethoven, Mozart, enfim, já são compositores mundialmente conhecidos, com a obra já inventariada, catalogada, recatalogada, pensada de 1000 formas diferentes, e que a gente encontra eles ainda sendo comercializados e vendidos dentro de uma editora musical. Então, dentro do teu acervo, às vezes você vai ter a cópia que você sabe que outras instituições, historicamente, têm, já pelo fato de ser um compositor. Eu penso no seguinte, a gente tem uma vastidão de compositores que a historiografia não ainda se debruçou sobre eles, né, que produziram arquivos que hoje, na verdade, a ideia é que se tornem acervos para poder retornar disponíveis ao público, que às vezes por conta disso são obras que não estão editoradas, não estão comercializadas, às vezes estão, boa parte, em manuscrito, que às vezes é o caso do regente da banda. Boa parte da produção da banda ela é feita por manuscrito, é o próprio regente, ou um copista, 1 ou 2 copistas que ele tem ali à disposição, que também podem ser músicos ali, que normalmente assinam no final, e que produz um repertório para aquela banda. Né? Bem, do meu ponto de vista, e nessas condições, a gente não vai encontrar ela numa loja,
né? Então, do meu ponto de vista, esse tipo de obra, ela é preservada. A gente, no caso aqui do hino Chile-Brasil, é uma obra que, assim, passa completamente despercebido dentro da vastidão do que o Francisco Braga compôs, né? Então, o Francisco Braga compôs ali vários hinos ali dentro da Primeira República, né? O hino da República, a música é dele, mas a gente tem aqui praticamente um produto ímpar, né? Eu desconheço até o momento outro acervo no Brasil, no Rio de Janeiro. Vamos pegar o Rio de Janeiro mesmo aqui, onde a gente, dentro desse núcleo que eu mapeei, que eu disponibilizei alguns acervos aqui, que tem uma cópia dessa. Então, a gente está falando, pelo menos aqui dentro desse contexto de Rio de Janeiro, de um exemplar único, né? Pensar numa política de descarte só seria, do meu ponto de vista, de um descarte de obras musicais se a gente tivesse uma rede conectada de acervos musicais ali em que a gente tivesse. No caso do arquivo, né, o arquivo, ele propriamente, que aí até a Aline explicou, ele não tem dentro da sua composição, não tem a pretensão de receber partituras. A gente tem algumas aqui que apareceram aqui por conta de processos ali de políticas que acabaram recebendo, né, e aí armazenaram, então, essas partituras. Mas que em outras instituições é muito complexo você pensar nesse descarte. Acaba que, assim, de uma forma, ela vira um patrimônio, né? O que a gente tem aqui, de fato, nesse caso, e pela trajetória brasileira mesmo, né? A gente não tem uma política de gestão de acervos musicais consolidada, a gente nem pensa, nem existe uma política para isso no Brasil, né? É uma discussão ainda que está bem recente no campo da musicologia, na última década. Então a gente já passou por 500 anos de história, boa parte da nossa produção musical a gente já perdeu, por conta mesmo de má acomodação e por descarte também. Mas eu acho que nesse caso, para a gente pensar musicalmente, tá, se a gente tiver uma rede, né? Mas aí também entram também dentro dos princípios da arquivologia, né? Se a gente descartando aquela peça, aquela obra, a gente está também desestruturando ali, então, a unicidade do arquivo, né? E um acervo, ele fala muito, o que está dentro de um acervo musical, ele se relaciona diretamente com quem produziu ele, né? Então, o compositor, a obra, tudo que está ali dialoga com a vida musical dele. Então, dentro dessa forma, eu acho que assim, eu sei que existe uma complexidade porque falta espaço também, mas dentro desse contexto, musicalmente, eu acho que é importante pensar mesmo, a gente não tem nenhuma previsão de ter uma rede, né? Vou fazer um comentário. Vai lá, tchau. O que o Sérgio colocou é interessante, e essa é uma discussão que a gente vem tendo desde o início da Câmara Técnica, e esse foi o objetivo, a partir da resolução, de se criar essas diretrizes técnicas, e está combinando, salvo engano, né, a primeira, que é com relação aos documentos musicais, mas na minha visão, acho que a gestão de documentos hoje, ela dá conta desses documentos, né? Se eu fosse responder essa pergunta, eu acho que eu respondo que tende a mais para sim do que para não. Por quê? Porque o cenário de gestão de documentos já não é tão favorável, né? Isso não só nos documentos audiovisuais, fonográficos, sonoros, musicais, especiais, mas também no documento papel, textual, da Administração Pública Federal, em todos os níveis, né? Não é o... Agora, se a gente também não passa a, pelo menos, tentar inserir, tentar produzir, já na ótica dessa gestão de documentos que a gente tem aqui no Brasil, dessa prática de gestão, a gente nunca vai saber também se dá certo ou não. Então, não é... vamos criar... Eu acho que não é o nosso modelo de gestão de documentos. Eu acho que
é claro, a gestão de documentos é no Poder Executivo Federal, enfim, já tem vários estudos que dizem que não é. Então, se não é para os documentos ditos tradicionais, muito menos para esses. Então, acho que o problema não está nem no modelo de gestão. Acho que tem alguma coisa ou outra que a gente tem que repensar. É mais complexo do que a gente imagina, mas também não é o modelo pelo modelo. Vamos construir um modelo, talvez, novo. Acho que agora, com relação à eliminação, é difícil. Por quê? É a primeira vez que eu vim aqui apresentando, em nome da Câmara Técnica, eu vim fazer um trabalho, eu apresentei um trabalho quando eu falei sobre a eliminação desses documentos, que isso é muito importante. É difícil as pessoas imaginarem isso. Pô, não tem que guardar tudo. Mas a ótica não pode ser essa. Não é economicamente viável, não é racionalmente viável, não é administrável no sentido de administrar tudo que se guarda. Não é à toa que surge a gestão de documentos em 1950 nos Estados Unidos. E não é à toa que surgiu a gestão. Ela surgiu por conta de um caos, de uma massa documental acumulada, produção excessiva. Claro que naquele momento de uma administração moderna surgindo, de uma ótica de busca de economia, eficiência, eficácia das administrações. Mas também a gente tem que começar a pensar assim, mas os documentos musicais, eles são muito importantes, mas os sonoros também são, os textuais também são. É uma discussão que E aí, nesse evento, eu lembro que eu fui interpelado... numa pergunta, eu falei assim, você não pode, mas vamos supor que você tem um áudio do Einstein, e você vai eliminar? Não. Primeiro, tá na tabela não significa dizer que tem que eliminar. Tem que eliminar. Não, tá na tabela. Tem um prazo. Segundo, a avaliação reflete tempo e espaço. Tem uma figura muito importante. Eu sei que ela é muito importante hoje. Tá na tabela que é para eliminar. Eu vou eliminar? Não. Ela reflete tempo e espaço. Ou também a gente pode criar um outro modelo, né? Você não elimina, mas você faz algum processo de... não, então eu vou fazer uma segunda reavaliação daqui a algum tempo desse conjunto para ver se alguém importante vai estar... Porque se a gente guardar achando que eu vou ser importante um dia, vai guardar para sempre. Será que eu vou ser um Einstein para um dia refletir o tempo e espaço? Está mais para ano que para sim. Então, é difícil. Mas eu sou uma pessoa que sempre defendo que a gente tem que olhar esses documentos não mais como documentos especiais, como a gente sempre diz, ou seja, o enfoque é da preservação. Não, o enfoque não é da preservação. O enfoque é completo, é arquivístico, das práticas arquivísticas. O enfoque não pode ser só preservação. Eu caminho mais um pouco nessa linha, que é uma linha de reconhecer que todos esses documentos produzidos são importantes, porque eles são produzidos por uma função, por uma atividade, por uma razão. Eu não acordo pensando que vou produzir documento. Eu acordei agora, vou produzir 10 documentos. Para quê? Ninguém faz isso. Todo mundo produz para alguma coisa, porque é importante. Claro, tem alguns que cumpriu alguma atividade, elimina logo, mas tem outros que não. Mas esse apego ao diferente, a uma foto, a um registro, a gente tem. Mas a gente tem que cada vez menos reduzir, porque senão a gente vai cada vez mais, aquele saco vai multiplicar cada vez mais. É impossível, inviável. Sim, claro. A avaliação é um processo subjetivo, complexo, não é um processo simples, é um processo que define a identificação de valores dos documentos e com relação e depois os prazos de guarda. Não é simples, então envolve todo um estudo dos documentos produzidos por uma instituição. Não é assim, você não avalia um documento isolado, você avalia todo produzido pela instituição. Cada caso é um caso, cada instituição tem uma função, cada função e atividade de uma instituição tem uma avaliação, tem uma tabela própria, né? Então você não é uma tabela para todo mundo, não é por tipo de documento, é pela função e atividade. A gente está engateando, mas a gente também não pode querer guardar tudo, isso me assusta. No digital, então, é impossível, gente. Não sei a solução, mas a arquivologia, a arquivística, existem meios de racionalizar a produção,
E existem meios de se eliminar documentos com critérios subjetivos. A gente tenta reduzir a subjetividade. Mas a gente nunca vai saber se um cara vai ser importante no futuro ou não. Acho que é melhor falar no microfone, porque a gente está transmitindo online. Os processos historiográficos mudam, as abordagens e os enfoques também. E, na verdade, a gente está caminhando para uma história, quer dizer, já há um certo tempo, de que não importam as pessoas importantes. Às vezes a gente precisa a gente quer saber justamente o que não é importante ou o que está invisibilizado. A minha pesquisa sobre mulheres no século XIX, elas não eram importantes. Os documentos foram descartados sobre as mulheres. As composições das mulheres, elas levavam o nome de homens. Não era importante que as mulheres compusessem nessa época. Então, é um pouco, eu acho, perigoso a gente pensar. Por isso eu te perguntei, quem estabelece esses critérios, entendeu? Para eliminar. Eu já conversei, eu entendi o que você está falando, porque eu já ouvi falar sobre essa questão da eliminação. Lá no Pedro II, no núcleo de documentação, eles eliminam os arquivos em duplicata, desde que eles não tenham nenhuma informação além do que o material em si, né? Se não tiver uma observação, alguma coisa que valha para além do documento em si. Então, se tiver em duplicata, eles jogam fora. Agora, documentos que não estão em duplicata, eu acho que é difícil a gente conseguir chegar no critério para julgar a importância ou não de preservar, porque depende da abordagem. Uma fonte pode ser usada de 1 milhão de formas diferentes, né? É difícil, né? Eu concordo. Agora, a história daqui a pouco vai se fazer com resquício. Muito, muito mais resquício do que... Porque é sobra. A gente não dá conta de preservar tudo. E, no seu caso, por exemplo, Pedro II, órgão federal, né? Executivo Federal, Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, junto com o Arquivo Nacional. É ele que é responsável por auxiliar vocês. Então, não estou dizendo que tem que jogar fora, mas essa discussão sempre trago, porque cada vez mais a gente vai ter só sobra e não vai ter coisa preservada. A gente não dá conta. Quer continuar? Não só complementar, acho que isso de fato realmente é bem complexo, mas isso também é uma política mesmo. Então essas questões da duplicata mesmo, elas vão ser, se não tiver aquela anotação ali, aí beleza. Aí vai para o descarte. A escola de música mesmo tem isso. A gente hoje lá, na escola de música, a gente também tem um problema lá, né? Falta equipe técnica, falta técnicos, falta um bibliotecário, arquivista, falta muita coisa lá. A gente tem um mundo, a gente tem um universo paralelo lá, de música do século XIX, a ser descoberto ainda, né? A Biblioteca Alberto Nepomuceno tem lá recebeu o acervo do Teatro Alcântara e está lá, guardado ainda, há anos, sem tratamento, sem acondicionamento. Então falta muita coisa lá. A gente tem um trabalho, dá muita pesquisa lá para a vida, né? Então, por isso talvez a importância da gente também ter essa relação, da gente poder conversar de estreitamento entre as próprias instituições, que são instituições federais, mas a gente tem uma produção lá, arquivística musical ali, que ainda está para poder ser descoberto. A gente não sabe o que tem lá ainda, né? A gente não tem um acesso, não tem um catálogo, nem um inventário ainda tem, né? E está lá. É um órgão federal, mas é uma biblioteca que ainda requer das necessidades, porque é uma universidade, ainda não tem um tratamento ali. Precisaria de toda uma equipe para poder ser pensada ali, de um projeto interdisciplinar envolvendo arquivistas, musicólogos, historiadores, para poder fazer todo um processo ali de resgate, trabalho, higienização, para poder devolver isso para o público, né? Digitalizar, também já poder colocar. A gente recebeu o acervo da professora Cleuf, né, em 2010 ou 2011, da professora Cleuf Persson de Matos, que foi a principal musicóloga que estudou o padre José Maurício Nunes Garcia. Então, boa parte da vida dela foi estudando a produção musical do padre, aqui no Rio de Janeiro, né? Foi o padre que era o mestre de capela quando a família real chegou,
né? Então, toda a produção que ele fez ali, musical, então, boa parte dessa produção ali, estudos musicológicos, a professora Cleuf debruçou a vida dela toda, então, boa parte da biblioteca, anotações, tudo isso hoje tem guardado lá numa sala que foi preparada ali, acondicionada para poder receber o acervo. Nem todo o acervo foi digitalizado, parte dele só. Então, tem coisa que a gente só consegue consultar lá, mas está catalogado. Então, você sabe que tem, mas aí você precisa de uma eventual ida lá para poder acessar algumas coisas ali, algumas caixas. O Thiago vai complementar aqui. Depois a gente tem mais duas perguntas. Uma que foi feita pelo Facebook, e acho que a Aline também quer fazer uma pergunta. É só uma observação. O critério não é tão indiscriminado assim. Por exemplo, Preto II quer eliminar documento. Quem é que autoriza? Arquivo Nacional. Se eliminar sem passar pelo Arquivo Nacional, é crime. Entendeu? Então, não é assim, vamos eliminar. Não é. Então, tem todo um... Só que são assuntos que a gente precisa trazer, porque daqui a pouco... Mas não é discriminado. No seu caso, o arquivo é que vai autorizar ou não. Então, tem uma... Não é... Desculpa a expressão, a Bangu? Não. É um processo difícil e complexo. Não. A gente teve uma pergunta pelo Facebook, inclusive do professor Pablo Sotuio, que foi citado aqui pelo Sérgio, da Universidade Federal da Bahia. Ele colocou o seguinte: pergunta ao palestrante, eu imagino que seja ao José Jarbas, mas se o Thiago quiser comentar também, por que usar o termo gestão se de fato se está falando de arquivos permanentes? Pensar a gestão mesmo por conta já de uma terminologia talvez mais próxima do que a musicologia espanhola usa, né? Então, pensar em todo um processo mesmo de organização, de pensamento, de estrutura do acervo, né? Aqui a gente está falando de uma instituição maior, mas a gente está falando também, a ideia dessa gestão de acervos musicais é pensar também em instituições menores, né? Então, se tem a produção musical que tem ali de uma associação, por exemplo, como a de canto coral, que ela tem uma produção ali, mas que não tem nenhuma gestão do acervo. O que está sendo pensado ali de acondicionamento? Não tem. Então, pensar a gestão mesmo é pensar nessa forma meio que, talvez, empresarial, talvez, de como que esse processo vai ser gerido, de pensar ali, debater políticas internas ali de quem está à frente dessa associação, para poder, como que vai se dar o acesso, em que condições, como que vai ser acomodada, quanto tempo os investimentos vão ter uma renovação, porque também a gente pensa na parte de preservação, e não é o fato de você hoje fez uma caixa, acomodou bem, que aquilo ali vai durar para o resto da vida. Não. Aquilo ali tem um prazo. O próprio suporte ali de caixas ali, você botar, ele vai se esgotar de algum tempo. Então, pensar em investimentos, projetos de manutenção, né? Então, acho que pensa mais nessa ideia. A gestão é pensar na gerência, né? De como que vai dar esse processo de retorno dessa prática musical ali, desse produto musical para a comunidade. A Aline tem uma pergunta também. Oi, eu sou a Aline. Eu queria agradecer também, todo mundo queria agradecer ao Cadu por ter feito a mediação, ao Thiago, que achou que veio de férias e a gente está importunando ele direto, com reuniões e debates e tal. Ao Jarbas, né, pela disposição assim, nesse diálogo que a gente manteve desde a segunda Semana Nacional de Arquivos, por ter vindo aqui conversar com a gente, por essa transcrição que você fez da partitura, assim, que foi bem bacana, assim, foi um presente. A Patrícia, o pessoal da produção cultural, Túlio, na época, porque a gente inicialmente tinha pensado numa conversa que seria fechada da equipe, né, e eles acabaram transformando num evento aberto, assim, que eu acho que é uma oportunidade bacana assim, de ampliar. Aí, enquanto vocês falavam, eu tinha notado aqui algumas coisas. Primeiro, essa questão mesmo que eu vou se estendendo, que é da gestão dos arquivos ditos especiais, com 1000 aspas. Eu acho que isso daria muitos eventos, hein, né, especificamente sobre esse tema.
O Tiago levantou a questão do processamento técnico integrado, né, e de como uma estrutura fragmentada por gênero documental atrapalha, né, nesse fluxo de trabalho. Eu estou totalmente de acordo. Aqui no arquivo a gente tem uma estrutura que é por gênero, em geral, e isso, eu acho que a gente tem perda de informação, mas acho também que é um desafio pensar numa estrutura diferente. Eu acho que isso não vem nunca de uma decisão administrativa, né, de cima, numa canetada. Isso vem das práticas, e isso é uma coisa que a gente tem tentado implementar aqui no arquivo. A gente já chegou assim, a conseguir colocar no mesmo dossiê gêneros diferentes, né, um textual com um programa de televisão, com um textual que tem a ver com aquele programa, no mesmo dossiê, ainda que fisicamente eles fiquem separados. A gente agora, com a equipe de iconográfico e com o textual privado e o sonoro, a gente também está fazendo uma identificação conjunta de um acervo, né, que está em processo de doação pela Uni. Então, assim, são pilotos, né, que a gente vai tentando, mas é difícil, né, isso obriga a uma mudança de cultura, de mais diálogo entre as áreas, né, então... Mas eu acho que tem vantagens também, algumas, nessa separação por gênero. Enfim, você recebe um acervo em que o textual é enorme e você tem um disco e 2 fotos, então você disponibiliza mais rápido a informação sobre o iconográfico e o sonoro, né? Você não precisa ficar aguardando o textual para você pensar um quadro de arranjo comum, né? Então, facilita por um lado, mas tem muitas perdas por outro, né? Aí pensei também na questão da equipe, que atualmente é de documentos musicais, foi uma mudança no final do ano passado. A gente até então tinha uma equipe de mais desenvolvimento, como o Cadu falou, uma equipe de documentos sonoros, e elas deram origem à equipe de processamento técnico de documentos audiovisuais, sonoros e musicais. Então, acho que a gente está, hoje eu fiquei pensando que a gente está lidando com uma denominação que é imprecisa, né, em termos conceituais, assim, considerando esse histórico da noção que você falou de documentos musicais. Assim, em 2014, as partituras eram consideradas documentos musicais. Em 2016, as partituras eram entendidas na Câmara como documentos musicográficos, e o Arquivo Nacional, no final de 2017, incorpora o termo musicais para se referir às partituras. Porque você, audiovisuais, sonoros e musicais, você pode ter o audiovisual musical, o sonoro musical, né? Então, eu acho que tem uma questão de imprecisão conceitual assim, na nomeação dessa equipe. E aí, eu acho que o que o Jarbas... Estou falando para caramba, né? Não? Que o Jarbas está falando também muito de arquivos pessoais, né? Quando você brincou assim, por onde anda o compositor? Então, essa questão da gestão, da classificação e da temporalidade, eu acho que ela não se aplica, né? Essas questões se aplicam aos arquivos públicos, de natureza pública. Os arquivos de natureza privada, não, né? E aí, eu queria te perguntar se você sabe de alguma instituição que tem um papel ativo na busca por esses arquivos particulares, né? O Arquivo Nacional agora também, no começo desse ano, lançou uma política de aquisição de arquivos privados, mas para a gente é muito difícil definir uma linha de acervo, né? Mas a gente passou a ter uma comissão que avalia essas entradas, e essa comissão pode ter um papel ativo na busca por arquivos que a gente entenda que sejam importantes de fazerem parte do acervo, né? Se você tem notícia disso. Sim, privados tem na USP. A USP recebeu agora no Instituto de Estudos Brasileiros, por exemplo, acervo do Ivan Lins, ainda em vida, né? Lá tem o acervo do Francisco Mignone, parte dele, né? Também já sofreu também por partes fragmentados, mas seriam acervos privados, né, que foram então ali acomodados dentro de uma instituição pública, né? Os arquivos do Mário de Andrade também parte estão lá, né? Então também você pode pensar que é privado, por mais que o nome do Mário, do Francisco Mignone, sejam patrimônios musicais, ou sejam patrimônios musicais nacionais brasileiros, mas eles estão ali dentro de uma instituição
pública, né? São arquivos privados que estão sendo cuidados lá, não foram produzidos por uma instituição em si. E ali é um mundo à parte, né? Ali o grau de investimento que foi feito, o prédio todo com uma infraestrutura de a circulação do ar, o prédio não tem paredes, é praticamente suspenso, então as caixas onde são armazenadas as partituras ali, tem um invólucro especial que, se acontecer de ter um incêndio, a caixa pega fogo, mas derrete a cera e fica lacrado o documento. Então a gente está falando de coisa assim, de filme, praticamente, coisa de primeiro mundo, mas tem todo investimento de tecnologia está sendo depositado ali para poder preservar, então, acervos ali, então, como o do Mário, do Francisco Mignoni, para poder manter aquilo ali. É uma infraestrutura impressionante. Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente lá e realmente você fica de boca aberta com a infraestrutura que tem lá, o acondicionamento, câmara fria para poder guardar a 18 graus, controlado ali, para poder você ter o cassete guardado ali, as fitas para poder preservar. É impressionante. É uma instituição pública que recebe basicamente arquivos privados e também desenvolve uma política de aquisição desses arquivos, né? Então, só para um exemplo. Bom, gente, a gente já está aqui um pouco avançado na hora, já são 4h05, estava programado para fechar às 4, né? Então a gente encerra por aqui a participação hoje e agradece aqui a participação do José Jarbas, que veio através desse encontro, desse papo inicial com a Aline, no contexto da Semana Nacional de Arquivos. Agradece a todo mundo da equipe de produção cultural que produziu o evento. Agradece a presença do Thiago Vieira. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que vieram e a todo mundo que acompanhou pelo Facebook. Boa tarde.